Shalom, meu irmão, minha irmã, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e mente em Cristo Jesus. A Bíblia tem um versículo muito conhecido, a gente, de maneira recorrente, está sempre citando esse versículo, que é no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que diz: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo curto tem uma mensagem poderosa, uma mensagem libertadora. Estamos pensando sobre os pensamentos, sobre a batalha que nós travamos na mente, sobre os cativeiros mentais que são lançados sobre nossa mente. E quando nós vemos esse versículo, ele nos diz que a verdade nos liberta desses cativeiros mentais. Essas prisões, irmãos e irmãs, invisíveis, que são sustentadas por fortalezas, por mentiras que nós acreditamos. E aí Jesus declara na sua palavra que Ele promete nos libertar desses cativeiros. E essa liberdade é pela verdade. Pense em algumas mentiras, por exemplo, sobre quem você é em Cristo. Você já se viu isso sobre a sua identidade, quem você é? Por exemplo, pessoas que estabelecem cativeiros mentais, prisões mentais, mentiras que são sustentadas na sua mente sobre a sua identidade, quando elas começam a dizer assim: mas eu não sou capaz, mas eu nunca vou conseguir, nunca vai dar certo, eu nunca serei livre disso, e tantas outras coisas. Lembre da história de Gideão. Gideão tinha uma mentira sobre a sua identidade. Quando o anjo aparece para ele, ele diz: o anjo chamei de valente, mas ele diz: mas eu sou, minha família é menor, eu sou menor da minha casa. Então, mas Deus chamou de valente. Veja que havia ali uma diferença entre o que Gideão via a respeito de si mesmo e o que Deus via na vida dele. Então não tenha, irmão, quanto à sua identidade, nenhuma dúvida quanto a isso. Não deixe que essa prisão da sua mente quanto à sua identidade faça com que você perca essa identificação em Cristo. Por exemplo, outra mentira, outro cativeiro mental, quando diz: mas Deus não se importa comigo, Deus não lembra de mim. Quando o Lázaro morre, Marta, quando encontra com Jesus, ela vai assim: mas se eu estivesse aqui, ou seja, Jesus se atrasou. Algumas pessoas vão nessa direção e dizem assim: mas Deus não se importa comigo. Isso é mentira, irmãos e irmãs. Mentira sobre o caráter de Deus. Então, se algumas mentiras, alguns cativeiros mentais quanto à sua identidade, também pode acontecer quanto ao caráter de Deus. Pense em outras mentiras e cativeiros mentais que as pessoas alimentam. Mas não há esperança. Lembro dos discípulos do caminho de Emaús, quando eles vinham conversando, Jesus tinha sido crucificado, e eles estavam tão desesperançosos que eles disseram: mas nós esperávamos, ou seja, a gente estava tão confiante que ia acontecer, a gente esperava tanto que ia acontecer, agora ele foi crucificado, ele está morto. Você vê, a situação foi... Essa mentira, esse cativeiro mental nesse discípulo de Emaús foi tão forte que mesmo Jesus se colocando ao lado deles, conversando com eles, eles não conheceram Jesus, não reconheceram. Só foram reconhecer depois, lá no partir do pão, aí que eles puderam então perceber: não nos aquecia o coração quando ele nos falava. Então, meu irmão, minha irmã, peço ao Espírito Santo de Deus para revelar para você, para lançar luz, para mostrar nas mentiras que estão escondidas na sua mente. E uma vez que você identifica, pense: não, isso não está alinhado com a palavra de Deus, repreenda, substitua com a verdade da palavra. Se você está em alguma dúvida quanto à sua identidade, estabeleça, repreenda. E a palavra de Deus que diz que todo aquele que crê no Senhor Jesus recebe o poder de ser chamado Filho de Deus. E é nessa verdade que você precisa estabelecer. E não nas mentiras que às vezes a sua mente
se tornou cativa a esse padrão de pensamento. A palavra nos diz, querido, conheceis a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que você seja liberto de todo o cativeiro da sua mente. Pense nessas coisas. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia de paz. Shalom.